Olá pessoal, estamos aqui hoje trazendo instrumentos para abordarmos o tema do abuso sexual infantil. Escolhemos 4 livros muito bons para falar sobre o tema. Tanto psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, enfermeiros que trabalhem com o tema. É um recurso valioso para trabalhar com as crianças, assim como os pais também na prevenção. O primeiro livro é O Meu Corpo, Meu Corpinho, da editora Matricência. É um livro muito lúdico, com imagens coloridas de animais. O texto é escrito de forma poética, então as crianças gostam muito, né? Esse livro, o tema principal é ensinar a criança a cuidar do seu corpo como um tesouro. O corpo é um lugar sagrado que deve ser cuidado e respeitado. Ele dá uma ênfase, né, à questão de a gente cobrir as partes íntimas, porque elas precisam ter um cuidado especial, né? Então, assim, ensinando a criança a não tocar nas partes íntimas de ninguém e também não deixar ninguém tocá-las, a não ser os pais, os cuidadores, para limpar, né? Ou o médico na presença dos pais para examinar, né? Fora isso, não é bacana, não é legal. Então, se isso acontecer, a criança deve contar para a pessoa mais especial que ela tem, a pessoa que ela mais confia, a pessoa que ela mais ama, e fica até sugerido aqui no livro quem seria essa pessoa. O segundo livro é Uma Surpresa na Floresta, também da editora Matricência. Ele vai abordar a questão do abuso infantil, porém a ênfase é no segredo. Um artifício muito utilizado pelos abusadores, né? Que sempre vão pedir segredo para a criança, ou ameaçando a criança e a família dela, ou a seduzindo com doces, com brinquedos, com dinheiro, pedindo sempre para que não fale nada para ninguém, que esse é o nosso segredinho, senão vai estragar tudo, né? Então ensina para a criança o segredo bom do segredo ruim. O segredo bom é aquele segredo que é gostoso de guardar, que dá felicidade, como um aniversário surpresa, né? E o segredo ruim, ele traz angústia, ele traz medo, ele traz tristeza. E esse segredo não deve ser guardado de forma nenhuma. A criança precisa se remeter a um adulto, a mãe, no caso, ao pai, a figura de confiança da criança, né? E aí é legal nesse livro, né, para terapeutas, porque ele tem um elemento projetivo no final, né? E pergunta o que será que o leãozinho estava carregando, qual era o fardo tão pesado. Aí a criança pode ou não falar se ela sofreu um abuso, né? Mas isso nunca deve, o adulto nunca deve falar isso, tem que sempre deixar a criança responder o que ela acha que aconteceu. O outro livro que a gente escolheu, pessoal, ele se chama O Segredo da Tartanina, que assim como Uma Surpresa na Floresta, né, que a Letícia comentou agora, ele também retrata uma personagem de forma lúdica, que é uma tartaruguinha que passa por uma situação de abuso sexual infantil. E através dos personagens, então o povo malvo tira fotos dela sem casco e outros elementos também, como esse do leãozinho, né? Ela também carrega esse segredo através de um baú que ela vai carregando, que é muito pesado. Então ele também é um ótimo livro para se trabalhar no tratamento, né? Aí os terapeutas, como também na prevenção. Inclusive explica até o papel do conselho tutelar. É um livro que foi elaborado por 2 psicólogas clínicas através das experiências delas. E por último, pessoal, a gente escolheu uma história que tem nos contos de fadas, então não necessariamente é esse livro, é aquela história A Roupa Nova do Rei ou A Roupa Nova do Imperador. Vocês podem encontrar em algum livro de contos de fadas. É uma história muito antiga, medieval, assim como todos os contos de fadas, e ela fala ela traz uma metáfora e um símbolo muito legal para a gente trabalhar com as crianças que sofreram abuso sexual infantil, por conta de ser uma história que traz o elemento da verdade, aquela verdade que muitas vezes é dita e ninguém dá valor, ou é dita, ou não pode ser dita porque é vergonhosa, por alguém que não quer que seja dito, né? Porque se a gente lembrar dessa história, o rei, ele tá pelado, como se ele tivesse com uma roupa muito linda que só os inteligentes podem ver, e uma criança tem a coragem de apontar que o rei tá pelado, e todo mundo fica, oh!
Então, traz esse elemento simbólico, essa metáfora que valoriza a verdade da criança. Porque nos casos de abuso sexual infantil, muitas vezes a criança, ela tenta falar o que está acontecendo e algum adulto ao redor não dá muito valor para isso ou tem dificuldade para olhar para essa situação. Então, é uma forma de incentivar a verdade da criança.